Olá, turma! Estamos aqui hoje para mais uma aula do nono ano da matéria de inglês, certo? O professor Herbert Lima falando. Vamos lá para o assunto de hoje, né? Hoje a gente vai tratar sobre o grau superlativo do adjetivo, certo? Vamos dar uma olhadinha melhor no que seria isso. Então, por definição, né? O que é o superlativo? É o grau do adjetivo com o qual não há comparação. Quando a gente usa um substantivo, certo? Que ele se sobressai de todos os outros, a gente está falando de superlativo, certo? Que é diferente do comparativo. Que o comparativo a gente compara um com um, certo? O superlativo a gente vai comparar um com vários outros, sendo esse se sobressaindo dos outros, certo? Então, nesse caso aqui, veja esse exemplo. Ele é o mais gordo, certo? No caso aí, ele está se sobressaindo de todos os demais, certo? Então aí a gente está usando o superlativo, tá ok? Uma observação, né? Ele supera todos os gordos em um determinado ambiente, certo? A característica dele é maior dentro de um determinado ambiente. É importante lembrar que os adjetivos em inglês são colocados antes do substantivo aos quais se referem. Vejam só. A gente tem um substantivo girl aqui, que seria garota, certo? Então, ó, the nicest girl. O adjetivo vem antes do substantivo. Vejam só, que em português a gente falaria o quê? A garota mais legal. Em inglês a gente vai falar a mais legal garota. A característica em inglês sempre vem antes do substantivo, certo? Então aqui, ó, the nicest girl seria a garota mais legal. No caso aqui a frase completa, essa é a garota mais legal da rua. Em inglês, o adjetivo concorda com o substantivo em número com uma única forma. Ou seja, tanto no singular quanto no plural, ele é o mesmo, certo? Em inglês, não se modifica o adjetivo, esteja ele no singular, esteja ele no plural, certo? Ele não se modifica junto com o substantivo, ele tem uma forma só. Veja aqui, ó. He is the tallest. Ele é o mais alto. They are the tallest. Eles são os mais altos. Você vê aqui que tallest, que seria os mais altos, que é o superlativo do adjetivo, certo? Eles estão da mesma forma. Eles não se modificam, estejam no singular ou estejam no plural, certo? Falando de concordância com o gênero agora, certo? No gênero, o adjetivo possui apenas uma forma, conforme vimos com o número do adjetivo no slide anterior, certo? O que acontece? Tanto no masculino eu posso falar, ó, he is the tallest. Ele é o mais alto. E eu posso colocar também she is the tallest. Ela é a mais alta. Em português a gente vai traduzir, né, modificando o gênero. Mas só que em inglês não há também essa modificação de gênero. Tanto faz para homem, tanto faz para mulher, o adjetivo vai ser a mesma coisa. Ele é o mais alto, ela é a mais alta. O adjetivo no grau normal é a base para todas as flexões quanto ao grau do adjetivo em inglês. Veja só. He is fat. Ele é gordo, certo? É o grau normal. É a partir do grau normal que verificamos sua extensão, ou seja, o número de sílabas do adjetivo. Do número de sílabas de um adjetivo dependerá de sua flexão em grau. Veja só, she is interesting. No caso aí, ela é interessante. Né? A gente tem um adjetivo longo. Né? O que é que ele quis falar aí? O que é que eu quis falar aqui com esses dois slides, certo? Existem dois tipos de adjetivos em inglês, os adjetivos curtos e os adjetivos longos. Aqueles que só têm uma sílaba, a gente chama de adjetivo curto. E aqueles que têm mais de uma sílaba, a gente chama de adjetivo longo, certo? Então, por que é importante saber disso? Veremos já já. No caso aqui, ó, she is interesting. Interesting, que é interessante, você pode ver que tem mais de uma sílaba, é um adjetivo longo. E fat só tem uma sílaba, então a gente diz que ele é um adjetivo curto, ok? Continuando, né? Com os adjetivos curtos,
short adjectives, como a gente fala em inglês, ou monossilábicos, empregamos o artigo de antes do adjetivo e acrescentamos o sufixo est ao mesmo, certo? Então, quando vamos colocar no superlativo, colocamos o de antes do substantivo, colocamos o de antes do adjetivo e colocamos o est depois do adjetivo, certo? Como é que fica, por exemplo? He is fat vai ser ele é gordo. Se eu quero colocar que ele é o mais gordo, eu vou colocar antes dele o TH e no final dele eu coloquei o EST. Aí você me pergunta, professor, entendi, mas só que aqui veio 2 T's. Por que veio esses 2 T's? Guardem essa informação que a gente vai ver já já porque dobrou esse T aqui nesse adjetivo curto, certo? Então a primeira regra, quando o adjetivo for curto, o que a gente faz? Coloca o D antes, THE, e no final colocamos EST ao final do adjetivo, certo? Ele é o mais curto. Com adjetivos curtos, ou short adjectives, ou monossilábicos, certo? Empregamos o artigo de antes do adjetivo, acrescentando o sufixo ao mesmo. Foi o que a gente acabou de fazer. Aí temos aí, né, os adjetivos terminados em E, elimina-se o E para o acréscimo do EST. Se já acabar em E, o adjetivo, a gente só faz acrescentar o ST, certo, minha gente? Então aqui, ó, this room is very large. Essa sala é muito grande. Se eu quiser colocar isso no superlativo, ó, this is the largest room. Ou seja, essa é a sala maior, a maior sala, certo? Nesse caso aqui o complemento, ó, nesse palácio, essa é a maior sala, eu acho que essa é a maior sala nesse palácio. Então o que foi que eu fiz aqui? Coloquei o D antes do adjetivo, o ST no final. Como já tinha o E, eu só fiz acrescentar o ST. Com os adjetivos terminados em Y, o que acontece? A gente vai trocar o Y por I, antes de acrescentar o EST, certo? No caso aí, ó, she is a happy girl, você vê que happy acaba em Y e antes do Y é precedido de uma consoante, né? Antes do Y a gente tem uma consoante. Quando vamos colocar no superlativo, o que a gente faz? She is the happiest girl I have ever known around here. Ela é a garota mais feliz que eu já conheci por aqui, certo? O que foi que a gente fez? Trocou o Y por I, antes de colocar o EST, sem esquecer de antes colocar o D, certo? The happiest, a mais feliz ou mais feliz, vai depender do gênero. Adjetivos curtos e regulares, certo? Existem alguns adjetivos que não vão seguir nenhuma regrinha dessa. Por exemplo, the best, né? Good é bom, o superlativo dele vai ser the best, o melhor, certo? Por exemplo, Ronaldinho was the best player in the world. Ronaldinho foi o melhor jogador do mundo. Você vê que good não tem nada a ver com best, né? Então ele é irregular, ele não vai seguir nenhuma regra no geral. Outro adjetivo curto, né? Que também é irregular. Bad, que é mal. De igual forma com o adjetivo bad e mal, né, como o good foi best, aqui o mal vai ser the worst, ou seja, o pior, certo? O exemplo que eu coloquei aqui foi this is the worst way to get there by car. Esse é o pior caminho para chegar lá de carro, certo? Então aqui, outro adjetivo que é irregular, certo? A gente não coloca baddest. O superlativo do adjetivo bad vai ser worst. Eu coloquei uma pequena observação. Vejam só, com adjetivos curtos podemos utilizar adjetivos opostos. Por exemplo, he is the tallest, he is the shortest. Certo? Então, quando a gente vai estudar em casa, uma boa forma é a gente procurar os opostos. Né? Como é que fala o mais alto? Eu vou pesquisar como é que fala o mais baixo. Isso vai fazer com que a gente consiga melhor o vocabulário ao estudar, certo? Alguns adjetivos curtos que são importantes, minha gente. Vejam só. Short, que é baixo,
No caso, she is the shortest girl in the group. Ela é a mais baixa do grupo. Aí temos aí mais alguns que são muito usados, né? Aparecem muito nas provas, nos testes por aí. E provavelmente estará nos nossos testes também aqui da rede, certo? Por exemplo, the strongest vai ser a mais forte. The saddest, a mais triste. The thinnest, a mais magra. The ugliest, a mais feia. The weakest, a mais fraca. The funniest, a mais engraçada. The strongest, a mais forte. The smartest, a mais esperta. Certo? E falando dos adjetivos longos, né? A gente falou até agora dos adjetivos curtos. Falando dos adjetivos longos, o que acontece? É muito mais fácil de a gente colocar o adjetivo longo como superlativo, certo, gente? Por quê? Porque o adjetivo longo, se ele for longo, só é colocar the most antes do adjetivo. Fica muito mais fácil do que todas aquelas regrinhas que a gente viu com os adjetivos curtos, certo? Por exemplo, a gente tem aí, ó, this is one of the most beautiful buildings there in Brasília. Ou seja, esse é um dos prédios mais bonitos lá, né, que há em Brasília, certo? Então aqui, ó, o adjetivo é beautiful, certo, gente? O adjetivo aqui vai ser beautiful. Beautiful é um adjetivo curto ou é um adjetivo longo? Certo? Nesse caso aqui é um adjetivo longo. Então, quando o adjetivo é longo, colocamos the most. Certo, gente? Então, temos aí, ó, trocamos o the most. Se a gente quiser trocar o the most, né, o mais, para o menos, a gente só basta colocar the least antes do superlativo longo, certo? No caso aqui, he is the least interested, ele é o menos interessado. E para finalizar, gente, temos aí o nosso desafio, certo? Nosso desafio que é apenas para vocês, de acordo com o que foi aprendido hoje, corrigir essas duas frases aí, tá certo? She is the beautifulest girl, she is the most tall girl. Os dois estão errados e eu queria que vocês corrigissem, tá certo? Por hoje é só e até a próxima.